Fala galera, tudo bem? Uma das grandes notícias do futebol mundial nessa quarta-feira foi o anúncio, a confirmação, na verdade, por parte do Real Madrid de que o Sérgio Ramos não vai permanecer. Então foi emitido um comunicado anunciando uma homenagem, uma despedida prevista para quinta-feira. A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, nem do ponto de vista do que o Real Madrid prepara e nem em relação ao futuro do Sérgio Ramos. É claro que isso vai gerar muito debate, muita especulação nos próximos dias. E é claro que isso também gera um interesse enorme. E isso vai ser assunto, independentemente de qual seja o futuro do Sérgio Ramos, qual vai ser o destino, para onde ele vai. É evidente que ele ainda pode entregar no mais alto nível e isso vai ser assunto mais para frente. Mas a ideia aqui é falar sobre o outro lado da história, o lado da despedida, o lado do fim de uma era, porque é uma notícia extremamente relevante e que marca, de fato, o fim de uma passagem de um dos grandes ídolos da história do clube, e não é de qualquer clube. Então a gente está falando de um dos principais jogadores da história do Real Madrid, e não é exagero tratar dessa forma. Aliás, recentemente no vídeo em que eu falo sobre a contratação do Ancelotti, eu fiz meio que uma viagem no passado aí das últimas 2 décadas do Real Madrid para falar um pouco sobre o histórico de algumas decisões do Florentino Pérez e por que a volta do Ancelotti poderia ter um pouco dessa bagagem na hora da gente tentar entender a cabeça do Florentino Pérez. É curioso porque agora, sei lá, 2 semanas depois mais ou menos, a gente também vai fazer uma viagem ao passado recente do Real Madrid, porque é inevitável. Justamente na hora de colocar, de mensurar, de entender o significado do Sérgio Ramos para o Real Madrid. E a minha ideia aqui não é olhar para a lista, que acaba sendo um caminho muito comum, né? Você vai e compara currículo, basicamente. Aí olha lá e fala, nossa, Sérgio Ramos no Real Madrid. Títulos de Champions. Foi, de fato, campeão da Champions 2014, 2016, 2017, 2018. Um gol decisivo demais, né? Que ficou marcado até o minuto, a minutagem, também o segundo do gol marcado dele na Champions. Isso tudo ficou marcado para a história. O número de títulos, seja do Campeonato Espanhol, o número de partidas, tudo isso é muito relevante, tudo isso é interessante, tudo isso ajuda a explicar o currículo dele. Mas eu acho que o peso do Sérgio Ramos vai além da questão da gente elencar aqui conquistas ou marcas individuais. Eu acho que vai para o entendimento do que foi o Real Madrid dessas últimas 2 décadas. E ele é um cara fundamental na hora da gente entender algumas das transformações, a importância dele ter dado certo em um momento específico, que era um momento muito complexo da história do Real Madrid e claro, passou por um momento conturbado e depois virou o símbolo, um cara que... E aí, antes da gente fazer essa viagem no tempo, ele é um cara que acaba simbolizando capacidade técnica, imposição física, respeito e liderança dentro de campo. É claro, em vários momentos da carreira também vai representar um alto número de cartões, entradas violentas, isso tudo sempre fez parte do pacote Sérgio Ramos. Mas o Sérgio Ramos é um dos grandes zagueiros da geração dele, indiscutivelmente. E ele marca o nome da história do futebol espanhol, da seleção espanhola, do Real Madrid, e por que não do futebol mundial, se a gente olha para a geração dele. Como um cara não só como zagueiro, mas também como lateral, eu vou chegar um pouco nessa transformação já já, mas então tudo isso está inserido nesse processo. E um zagueiro que tem a capacidade para dominar a área, seja a área de defesa protegendo, ganhando duelos, usando o corpo, seja a área ofensiva, sendo uma arma ofensiva, ganhando duelos pelo alto, fazendo gols também. Mais do que isso, um zagueiro capaz de iniciar a saída de bola com uma qualidade enorme, e aí esteve um grande ganho dele quando ele se transforma de maneira definitiva em um zagueiro central, de fato, porque ele tem idas e vindas em relação à lateral, mas esse zagueiro que constrói, que inicia o direcionamento da saída de bola, acaba transformando o Sérgio Ramos num dos jogadores mais completos entre os zagueiros da geração dele. Então tudo que a gente olha para o que pode ser uma valência de um zagueiro no mais alto nível, a gente vai encontrar no Sérgio Ramos. Além também das valências, dos argumentos, quando a gente fala em um ídolo, um capitão, uma referência, um cara vencedor, um cara que impõe respeito. Então eu acho que o pacote do Sérgio Ramos realmente é um pacote gigante. E aí vamos fazer essa viagem um pouco ao passado para entender o significado do Sérgio Ramos em determinados momentos da história do Real Madrid. E para isso a gente precisa lembrar que a primeira era do Florentino Pérez no Real Madrid, que foi a era lá dos Galácticos, entre 2000 e 2006, foi uma era muito marcada por um impacto grande de janela de transferências. Então ele chega contratando os Galácticos, né, formando um time de Galácticos. Então era a época que o Real Madrid contrata o Figo, contrata o Zidane, contrata o Ronaldo, mais pra frente contrata outros nomes como Beckham, como Owen, e junta com nomes que já estavam por lá, como Roberto Carlos, como Raul, entre outros. Então o Real Madrid atinge um nível muito forte, muito bom, é campeão da Champions, né, em 2002, por exemplo, que seria aí o último título antes de uma espera um pouco maior, que só acabaria em 2014, mas
O Real Madrid é campeão da Champions em 2002, o Real Madrid chega a um nível fantástico na temporada 2002-2003, que é justamente a temporada da chegada do Ronaldo, né? Porque em 2002 ainda é o Real Madrid sem o Ronaldo, ainda é o Real Madrid de Figo, Zidane, Raul e Morientes, como um quarteto ofensivo titular naquele período. O Ronaldo chega, joga muito bem nessa primeira temporada, o Real Madrid atinge um nível muito bom, e aí vem algumas das decisões mais questionáveis que comprometeriam muito a sequência da era dos Galácticos e da própria era Florentino Pérez, a primeira. Algumas das decisões questionáveis que são sempre muito comentadas, né? A saída do Vicente Del Bosque, que era um excelente técnico e conseguia lidar muito bem com o ego, com as personalidades, com o encaixe e a forma desses jogadores ficarem à vontade dentro de campo e fora de campo também, e algumas decisões do ponto de vista técnico mesmo. Por exemplo, não fazer questão de manter o Makelele, que era o cara que dava equilíbrio no centro do campo. E por que eu tô falando sobre isso pra gente chegar à contratação do Sérgio Ramos? Porque o Real Madrid, a partir desse desequilíbrio que vai ficando mais evidente, o Real Madrid vai olhando cada vez mais para as contratações midiáticas naquele período histórico. Então, o time já era muito bom, já era muito poderoso, e começa a olhar cada vez mais do meio para frente e a deixar do meio para trás mais vulnerável. O que piora com as saídas de Makelele e do Hierro, um grande ídolo, um jogador importantíssimo que deixava uma lacuna importante na defesa. E o Real Madrid não tinha um elenco numeroso para as opções defensivas, em especial para a zaga. O Real Madrid na época tinha Hierro e Helguera, basicamente, como os dois zagueiros. Antes tinha tido Caranca e Van Campo como opções ali para o centro da zaga, mas falando especificamente desse período. Então sai o Hierro, e aí até é o período em que a era dos Galácticos passa a ficar marcada como a era de Zidanes e Pavones, né, que foi a expressão que tinha muito a ver com contratações badaladas midiáticas para o ataque e jogadores da casa pouco badalados e que seriam apostas que o Florentino Pérez faria para um setor que geraria menos holofotes. E o Pavon acabou simbolizando isso como um zagueiro que teve oportunidades. Não foi o único, o Real Madrid tentou diferentes jogadores ali que claramente estavam um nível abaixo. Então foi um período em que o Real Madrid teve o próprio Pavon, teve Merria, teve Raul Bravo, que podia jogar como lateral ou como zagueiro, alguns nomes que passaram por ali. Mas mais do que isso, algumas das contratações badaladas, as contratações que faziam todo sentido para a zaga, deram muito errado. Então o Real Madrid nesse período vai contratar Jonathan Woodgate, a estreia dele, se vocês não conhecem, procurem aí no YouTube a estreia do Woodgate no Real Madrid, porque é uma das estreias mais desastrosas possíveis do futebol, dá tudo errado pra ele, e ele foi um zagueiro com a carreira muito marcada pelas lesões, não significa que ele não fosse um bom zagueiro, ele tinha aparecido muito bem no futebol inglês e era uma enorme promessa, mas ele acaba não dando certo, desde a estreia, mas depois também com as lesões. E outra peça que fazia mais sentido ainda quando foi contratada e que acabou não rendendo, nem tendo um futuro no Real Madrid, ficou muito pouco tempo. Walter Samuel, zagueiro importantíssimo na Roma, que tinha sido campeão italiano, inclusive, e que depois teria uma boa carreira na Inter, por exemplo, mas que no Real Madrid teve uma passagem muito curta e acabou não se firmando na zaga. Então, não é que o Real Madrid não tenha tentado achar soluções para a zaga, mas as tentativas que faziam sentido não surtiram efeito, não deram certo. E o Real Madrid ficava nesse desequilíbrio muito grande entre os setores, algo que foi só piorando ao longo do tempo. E o Sérgio Ramos acaba sendo a aposta menos badalada do ponto de vista de zagueiros prontos ali que chegavam para jogar, mas ele é a contratação espanhola de um Florentino Pérez que estava muito mais preocupado em contratar estrelas globais, ele chega como a contratação da revelação da temporada. Em 2005 ele ganha, inclusive o prêmio de revelação da temporada com o Sevilha. E aí começa a ter uma certa confusão, né? O próprio Luxemburgo muitas vezes fala sobre ele ter transformado o Sérgio Ramos em zagueiro. Não é totalmente verdade. Se a gente for pensar que não é que o Sérgio Ramos não fosse zagueiro quando chega ao Real Madrid. Ele é contratado, inclusive, para ser zagueiro. É que ele também era lateral. E no Sevilha do Joaquim Caparrós, o Sérgio Ramos era muitas vezes o lateral que ficava na base de uma primeira linha com 4 pela direita, porque era um time que fazia muitas dobradinhas no 4-4-2 de laterais pelos dois lados do campo. Então, por exemplo, o Adriano jogava como meia muitas vezes pela esquerda, o Daniel Alves jogava como meia pela direita. Então o Daniel Alves jogava à frente do Sérgio Ramos, porque era a forma do Sevilha do Joaquim Caparrós jogar. Em alguns momentos o Daniel Alves jogava na lateral para ter o Jesus Navas surgindo na época como meia aberto. Então o Sérgio Ramos também joga como zagueiro no Sevilha. E ele é a revelação daquele ano. E ele é a contratação, uma rara contratação, de um espanhol pelo Real Madrid do Florentino Pérez, que geralmente olhava para o mundo para atrair holofotes. Então ele foge um pouco à regra e chega como uma aposta de um jogador que tinha sido uma sensação do campeonato no ano anterior. E aí sim, ele chega, joga como zagueiro no primeiro momento por necessidade, porque o Real Madrid não tinha muitas opções para o centro da defesa e ainda tinha para a lateral direita, por exemplo, um Salgado, depois acabaria contratando outros nomes, como o próprio Cicinho e tudo, mas ele chega para jogar na zaga.
e joga na zaga durante um período, o que mudaria um pouco mais para frente quando o Real Madrid vai ao mercado e contrata mais nomes para o centro da zaga. Então, alguns anos depois, o Real Madrid contrataria alguns nomes que dariam certo, outros nem tanto. Por exemplo, Metzelder chegou como um zagueiro de seleção alemã aproveitando a oportunidade de mercado, acabou não correspondendo. Pepe chegou como uma contratação de um valor alto para a época e que foi por muitos anos um valor muito questionado, a forma como ele chega contratado pelo Porto. E depois ele viraria um dos grandes nomes da defesa do Real Madrid na década também, formando uma excepcional dupla de zaga com o Sérgio Ramos. Outro que chega, o Cannavaro, aproveitando aquele período conturbado da Juventus com o rebaixamento, o que permitiu que muitos clubes fizessem essa festa na Juventus rebaixada por conta do escândalo na época. O Cannavaro chega ao Real Madrid com status de melhor do mundo e acaba sendo um jogador que demora um pouco para corresponder e depois atua num bom nível. O Heinz chegaria do Manchester United também para jogar como zagueiro, para jogar como lateral esquerdo. Então o centro da defesa passa a ter mais opções após alguns anos de Sérgio Ramos por lá. O que empurra o Sérgio Ramos para a lateral direita. E aí ele passa a ter uma sequência na lateral direita com sucesso. O Sérgio Ramos teve bons anos jogando na lateral. Ele não era o lateral driblador de partir para um contra um, mas ele era um lateral que tinha bom passe, sempre foi uma característica dele, e um lateral de uma boa batida na bola, inclusive para os cruzamentos. Então a chegada do Sérgio Ramos à frente caracterizava uma jogada importante, numa época, por exemplo, em que o Van Nistelrooy era a presença na área e o cruzamento do Sérgio Ramos era uma ótima forma de acionar o Van Nistelrooy. Então o Sérgio Ramos tem um primeiro período ajudando a ocupar um setor carente, que era o centro da zaga, depois vai para o lado direito, tem boas temporadas na lateral, tanto que a Espanha campeã do mundo em 2010 é a Espanha do Sérgio Ramos na lateral, até porque o centro da defesa na Espanha tinha Puyol e Piqué. E depois disso, aí sim, o Sérgio Ramos volta a jogar no centro da zaga e atinge um nível muito bom para que ele não saísse mais de lá, porque ali ele consegue se consolidar como um cara que claramente ajudava, não só defensivamente, mas ofensivamente como um pilar defensivo e da construção da saída de bola. E ali ele consegue se consolidar, e aí eu diria que a partir ali, principalmente de 2011 mais ou menos, ele se consolida como um dos grandes zagueiros do futebol mundial. E agora não apenas aquele jogador que gerava debate, é melhor na lateral ou é melhor na zaga? Porque esse foi um debate muito constante na primeira parte da carreira do Sérgio Ramos. E fazia sentido o debate, porque ele ia bem nas duas. Mas a partir de determinado momento, ele vira de fato o zagueiro. E forma uma dupla que dá muito certo ao lado do Pepe, dupla que ficaria ainda mais sólida no período do Mourinho, e aí é importante a gente lembrar de outro recorte histórico aí, o Real Madrid dessa segunda metade dos anos 2000 era o Real Madrid das crises, das trocas de técnicos, das quedas nas oitavas de final da Champions, então não era tudo uma maravilha não era simples um jogador conseguir se consolidar no time, e peças importantes chegaram e saíram sem conseguir corresponder ou sem convencer totalmente, e o Sérgio Ramos depois conseguiria passar por todo esse processo e se firmar como um desses pilares, uma das referências que depois viraria, além de tudo, né, até pela longevidade no clube, que é o critério para definição da braçadeira de capitão no Real Madrid, viraria um capitão indiscutível. Então ele acaba sendo um símbolo de um remanescente de uma era que lá atrás tinha grandes ídolos formados no clube, como Raul, como Casillas. O Sérgio Ramos vira um remanescente daquele período, ainda que não tenha sido formado no Real Madrid, mas ele cresceu no Real Madrid, já que chegou muito novo do Sevilha. Então ele representa ainda aquela reta final da primeira era dos Galácticos, toda a passagem por um período extremamente conturbado do clube, para depois o clube se reajustar, se recolocar entre as forças do continente, conseguindo superar a barreira até psicológica das oitavas de Champions, para depois se colocar como novamente um clube vencedor, um clube que está todo ano ali brigando, sendo campeão, ganhando várias Champions, como ganhou 3 seguidas com o Zidane, e sempre com ele como uma peça fundamental. Decisivo no ataque, decisivo na defesa, líder, capitão, um ídolo, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Um dos grandes zagueiros da geração, aí vai muito a forma de cada um olhar, porque muita gente gosta de criar ranking, definir, ele é o melhor em tanto tempo, ele é melhor atrás de tal. Aí eu acho que é muito de cada um mesmo na hora de definir. Mas o Sérgio Ramos é um cara muito marcante na história do Real Madrid ao longo dessas 2 décadas. Afinal de contas, foram mais de 15 anos no clube. E foram 15 anos de transformações consideráveis e de muitos títulos também. E com ele como um dos caras mais importantes. Então é uma despedida muito, muito relevante, muito importante, porque marca de fato o fim de uma era, e uma era extremamente vitoriosa. E não era assim quando o Sérgio Ramos chega não, mas ele sai como um desses caras e como um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, o que definitivamente não é pouca coisa. Eu quero saber os comentários de vocês aí, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem a curtida. Um abraço para todo mundo e até a próxima.